que eu estava falando ontem até com os profissionais que eu trabalho. Toda tragédia, a gente tem que tirar alguma coisa boa, né? Toda coisa ruim, ela traz uma coisa boa para a gente. Talvez o coronavírus ele tenha trazido, né, além de toda a aproximação aí das pessoas, uma forma das pessoas se relacionarem, talvez, mas ela trouxe aí uma reinvenção e uma desburocratização aí dos atendimentos aí dos profissionais da saúde no que tange aí as tecnologias, algo que era muito travado, o Congresso Nacional nunca tinha aprovado, algo que sempre estava em discussão se era ético, se não era ético, e a tecnologia batendo na nossa porta, e sempre isso nunca foi colocado em plenária. Então, o coronavírus ele veio que trazer meio que por necessidade, né, o avanço dessa legislação do teleatendimento, e até o nosso Conselho Federal de Enfermagem, há poucas semanas publicou a resolução COFEN, normatizando a teleconsulta de enfermagem, implementando algumas diretrizes para o enfermeiro fazer o teleatendimento aí de enfermagem e para toda a equipe de enfermagem. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Estamos em 2020 e talvez o que eu fale hoje para vocês, vocês falem, não, isso está muito longe. Faça um exercício, estamos em 2020. Lembrem dessa conversa daqui a 5 anos. Daí vocês vão falar, nossa, aconteceu mais rápido do que eu esperava. Né? Então, assim, é algo que veio para ficar. Vocês estão agora em 2020, tem gente que está no quinto semestre, sexto semestre. Com certeza, quando vocês se informarem e começarem a trabalhar, já será exigido, né, dos profissionais de enfermagem conhecimento sobre teleatendimento, conhecimento sobre teleconsulta, conhecimento sobre esse atendimento virtual, que até então era muito criticado e hoje é uma necessidade. E a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre isso, né, sobre as diretrizes, legislações e conversar sobre vantagens e possíveis desvantagens aí que vocês queiram falar, queiram discutir. Tudo bem? Fiquem à vontade, podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Pessoal, deixa o microfone no mudo para questões de barulho. A hora com que o aluno quiser entrar e fazer qualquer pergunta, está em aberto, tá bom? Podem fazer pergunta a hora que quiser. E o negócio, e a questão é que a gente bater um papo hoje e discutindo e conversando. Tudo bem? Eu vou compartilhar a nossa apresentação aqui que eu fiz. Não é uma apresentação muito longa, mas para nortear um pouco o nosso debate, nossa discussão. Né? E ao final vou falar um pouquinho como que está sendo na minha prática o uso do teleatendimento, que é o que a gente tem feito onde eu trabalho. Né? A gente está utilizando muito essa questão do teleatendimento também. É algo que vem sendo feito. Isso aqui é da outra aluna. Deixa eu pegar aqui meu outro PowerPoint. Então tá. Então, começando um pouquinho, né, comemorando a nossa Semana da Enfermagem, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do teleatendimento. Só que só uma apresentação rápida minha, a Flávia já falou um pouquinho, né? Sou enfermeiro graduado pelas Faculdades Integradas Teresa d'Ávila em 2009, tenho pós-graduação em docência, pós-graduação em saúde da família, sou mestre em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, atualmente eu sou gerente de unidade básica lá pela Prefeitura de São Paulo, e sou professor da graduação e de alguns programas de pós-graduação em enfermagem também. Né? Trabalhei por muito tempo também como enfermeiro da estratégia de saúde da família aqui na Prefeitura de São Bernardo, antes de me tornar gerente. Hoje eu fui gerente aqui, gerente em São Paulo. Atualmente eu estou cursando aí uma MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, né? Mas muitos alunos já me conhecem, isso é uma mera apresentação. Então, assim, gente, pensando na enfermagem hoje e na enfermagem do futuro. Esses dias eu estava conversando, ontem eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre a questão
do auxílio emergencial. Eu estava... sempre quando eu saio do trabalho, eu escuto muito rádio, né? Eu gosto de escutar muito rádio. Eu estava escutando a questão do auxílio emergencial e como que está o acesso ao auxílio emergencial. E o auxílio emergencial aí, na verdade, são mais de 50 milhões de brasileiros, né, que solicitaram o auxílio emergencial. E sempre o debate no teleatendimento e na teleconsulta, essas pessoas teriam condições e tecnologias para serem atendidas, né? Teriam um computador em casa, teriam um celular em casa. Sempre se dá essa discussão. Será que o teleatendimento limita acesso ou não limita acesso? Eu quero deixar bem claro, a gente vai discutir um pouco as diretrizes do teleatendimento, mas o grande objetivo dele, na verdade, não é limitar acesso, é ampliar acesso. Ampliar cada vez mais o acesso. Por que eu estou falando dessa reportagem de ontem? A questão do auxílio emergencial, 36% foi solicitado na região Nordeste, que é uma região vulnerável aqui no Brasil, né? Que tem uma grande vulnerabilidade social. E eu achei engraçado ontem, na reportagem, em que eu estava avaliando, que desses 36%, 100% foi solicitado via celular. Ou seja, 36% dessas pessoas tinham acesso a algum celular. Que hoje é algo que praticamente é como se fosse uma televisão anteriormente, né? Antigamente todo mundo tinha televisão, hoje praticamente todo mundo tem celular, né? E o que até em pessoas que têm uma alta vulnerabilidade social, a gente percebe que mesmo com suas dificuldades, elas têm um celular, têm um smartphone simples, mas acabam tendo, que é uma questão hoje que a gente fala que é a quarta revolução industrial, né, que a gente fala que é a era tecnológica. Então, pensando no futuro, né, a gente começa a falar que assim, a quarta revolução industrial ela está batendo na nossa porta. O que é a quarta revolução industrial? Né? A gente teve a primeira revolução industrial, que foi lá na Inglaterra, aquela, né, a revolução das indústrias, das máquinas a vapor, né, que aconteceu lá, principalmente lá na Europa, né? Depois a gente veio a era da eletricidade, também, que foi uma segunda revolução industrial. Depois a gente veio para a era da computação, né, a era dos computadores, que foi uma terceira evolução industrial. E agora a gente fala que está chegando na quarta revolução industrial, né? Que a gente fala que é uma cyber era, né? É uma era da inteligência, é uma era cibernética, né? É uma era aí de tecnologias de informação, é uma era de troca de informação, é o mundo digital, é a era do mundo digital. E não tem como a saúde ficar fora disso, desse mundo digital. Obviamente a saúde ela acaba entrando nessa era digital, não tem-se como fugir, né? A gente pode até tentar relutar, mas a quarta revolução industrial ela está aí na nossa era, tá? Acho que tem. Flávia, conforme os alunos foram querendo entrar, você vai aceitando, é isso? Só para eu me programar aqui? Ok. Com isso, a gente começa a pensar em algumas questões históricas aí das comunicações, algumas questões históricas aí da era do teleatendimento, né? Tem alguns relatos já de 1879, né? Da revista Lancet, que é uma revista aí importante, na verdade, que ela traz aí esses atendimentos aí já sendo feitos aí por telefone, né? Principalmente aí quando não se conseguia fazer uma visita domiciliar e era feito o atendimento via telefone mesmo, lá em 1879. Pensando no quê? Na prerrogativa que ganhar tempo e acessar mais pessoas. Então, assim, o teleatendimento não é uma coisa que começou hoje, gente. Isso tem uma trajetória, isso tem uma linha do tempo. Isso é algo que a história já nos vem trazendo, né? Então, desde 1879, a gente já tem experiências aí de teleatendimentos aí até por telefone, mesmo que seja arcaico,
né? Já tinha profissionais aí da medicina, e, né, principalmente nessa época eram profissionais mais da medicina que faziam esse teleatendimento, no caso. Então, até alguns alunos falam para mim, eu não gosto de computador. Gente, isso veio para ficar, né? Isso veio para ficar, o computador veio para ficar, né? A era digital veio para ficar. Não tem como a gente correr disso, né? Essa parte da inteligência artificial, né? Isso veio para ficar e nós, profissionais da saúde, temos que ser muito sensíveis a isso, nessa questão. Também temos questões históricas aí, né? De teleatendimento, até utilizando de maneiras mais arcaicas possíveis, né? Até televisões, filmagens, né? Como terapias através de teleatendimento também. A gente tem questões históricas sobre isso, de décadas atrás, né? De terapias utilizando imagens, terapias utilizando, obviamente não tem a tecnologia que a gente tem hoje, e de diversos métodos de contato com o paciente que não seja um contato presencial. Essa é uma imagem, por exemplo, de um atendimento meio que na televisão, meio que na filmagem, bem arcaico, mais de 80 anos atrás, no caso. Hoje, por exemplo, eu tenho conversado com vários amigos, né, que fazem terapia psicológica, né, fazem terapia, passam com seu terapeuta e têm feito terapia via WhatsApp Web, tem feito terapia via Skype, né? Então se o coronavírus ele trouxe isso à tona. Até então algo que era impensado. Falou, nossa, eu fazer terapia para o WhatsApp Web, que coisa fria. Mas é o que muita gente vem fazendo, porque nesse momento o isolamento social ele é necessário, né? Então por isso que o coronavírus ele veio trazer essa questão tecnológica mais à tona, né? Hoje é muito comum a gente ter também o que a gente fala telepsiquiatria, né? Atendimento do psiquiatra à distância, né? Atendimento via celular, atendimento via computador, no caso, né? Onde as pessoas estão no seu sofá, estão na sua casa, estão relaxadas e estão conversando com o seu terapeuta, né? Estão no ambiente do seu conforto, da sua família, às vezes um ambiente sigiloso, muitas vezes ele não tem que se deslocar até o local, gastar gasolina, pegar um ônibus, pagar estacionamento, tem o tempo de chegar até lá, porque às vezes é um tempo longo, de 20 a 30 minutos, dependendo de onde você passa em atendimento, né? Então, um dos objetivos do teleatendimento também, gente, é reduzir o tempo, né? A gente está num mundo que a gente não pode perder tempo. A gente não está podendo perder tempo, né? O tempo passa muito rápido. E às vezes você vai passar por algum atendimento, até você se deslocar até lá, 20, 30 minutos, uma hora, dependendo do trânsito, até mais, né? Então, um dos objetivos também é que você se sinta mais confortável onde você está, não tenha que se deslocar e se sinta mais à vontade, né? Em estar falando sobre suas questões individuais. Obviamente, gente, eu vou contar minhas experiências. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas com essa questão do coronavírus, que a gente está realizando teleatendimento com maior precisão e com maior número, né, e com maior número, a gente percebe surpreendentemente, o quanto que as pessoas aceitam o teleatendimento. Eu achava que não era uma aceitação tão grande, mas o aceito das pessoas, o quanto que elas gostam do teleatendimento, a forma como que ele é feito, também é algo importante também para eu ir conversando aqui com vocês. Então, quando a gente fala da era da inteligência e a era digital, a gente considera que grande parte da população mundial e brasileira, né? O Brasil tem muito isso. Ela sempre, hoje, ou tem acesso a um smartphone, a um aplicativo, a um computador, no caso. Muita gente não tem acesso. Ok, muita gente não tem acesso. Mas, como eu estou falando, muita gente, até em vulnerabilidade social, tem acesso a celular. Tem acesso a celular. Como eu estava falando aí, a questão do auxílio emergencial, né? Praticamente todo mundo tem solicitado ele via celular, né?
Existem aquelas pessoas que relutam em usar a tecnologia, mas praticamente é algo que ele vem entrando em nossa sociedade. Hoje é quase uma necessidade utilizar a tecnologia. Hoje a gente não consegue trabalhar sem celular. Hoje o celular é um material de trabalho. Não consegue ser um profissional hoje sem celular. A comunicação hoje é via celular, no caso. Então, pensando nesse avanço tecnológico, pensando nesse avanço da era digital, até o teleatendimento, né, foi ganhando mais robustez, foi ganhando mais solidez para se tornar um pouco o que está se tornando hoje, no caso. Obviamente, gente, meus alunos que me conhecem sabem que eu sempre falo disso. Eu sempre falo de escuta terapêutica, sempre falo de método clínico centrado na pessoa e sempre falo do atendimento tradicional, né? Sempre falo do toque, né? Sempre falo da aproximação, né? Sempre falo do olho no olho com o nosso paciente, e sempre falo quanto que pode ser terapêutico uma consulta de enfermagem bem feita presencialmente. Isso vai acabar? Claro que não vai, gente. Isso não vai acabar. A ideia é que sempre isso vai continuar, isso não vai acabar. É que a ideia é que não tenhamos mais somente atendimento tradicional, que seria o presencial. Vamos continuar tendo o atendimento tradicional, as visitas domiciliares, né? Os atendimentos aí na beira do leito, ali nos hospitais, os atendimentos aos profissionais que precisam, aos pacientes que precisam de reabilitação. Isso vai continuar, tá? Esse atendimento presencial é inócuo, né? Ele é fundamental à nossa profissão. Só que a ideia a tradição também muda e temos que estar abertos a mudanças, né? Então, pode ser que vocês, depois de formados, sejam exigidos de vocês não somente só o atendimento tradicional, mas também o teleatendimento, né? Muita gente me questiona, mas o teleatendimento é mais frio, o teleatendimento é isso. A gente pode conversar aqui hoje sobre isso, né? Dialogar, ver a opinião de vocês e trocar experiências com quem está tendo essa experiência com teleatendimento. Eu vou falar da minha. Mas estamos tendo experiências muito positivas com teleatendimento na área da saúde. Muito positivas mesmo, né? Que estão sendo bem interessantes, no caso. Quando a gente fala aí do teleatendimento na área da saúde, né, a gente tem que entender, existe o teleatendimento que geralmente tem algumas pessoas que detestam, que é o telemarketing. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Não é isso. Geralmente tem um tipo de teleatendimento que é o atendimento lá do telemarketing, das cobranças, do banco, que geralmente a gente fica muito irritado, né? Que são aquelas gravações, né? Quando eu falo de teleatendimento, eu não estou falando disso. Quando eu estou falando de teleatendimento, eu estou falando mesmo de um profissional de um lado da linha e do outro lado um paciente. É isso que eu estou falando. E esse teleatendimento ele pode ser, né, como eu estou trazendo, a gente tem algumas modalidades, né? Como via telefone, depois vou compartilhar com vocês. Como videochamada, também é uma possibilidade que também temos, né? Chegando ao ponto que a gente está começando a discutir propedêutica de enfermagem por teleatendimento, propedêutica de enfermagem digital, exame físico de enfermagem digital através de avaliação de imagem também. Então, estamos começando a entrar nessa discussão, né? De propedêuticas através de videoconferência, através de computador também, né? Então, a ideia é que você tenha do outro lado um profissional, né? Existem alguns tipos de teleatendimento, só que na verdade não é teleatendimento, são gravações que o Ministério da Saúde tem feito para alertar para as pessoas ficarem em casa, mas isso é uma gravação, é um alerta, né? Para as pessoas, principalmente nesse feriado, falar fiquem em casa, né? Fiquem em casa pelo fato de ajudar aí na questão do isolamento social. Então, o teleatendimento sempre vai se ter um profissional do outro lado, conversando, né? E a gente começa a pensar assim, mas como, né, mudar de um atendimento tradicional para um atendimento digital, né?
E assim, a gente tem visto isso, que nós, como professores, as faculdades estão tendo que se reinventar também, porque praticamente hoje a graduação está sendo totalmente, né, interativa, né? Está sendo uma reinvenção para nós também, né? Como quem imaginava a Semana da Enfermagem ser dessa forma? Geralmente a Semana da Enfermagem era no auditório, lotado, música, festa, coffee break, né? PowerPoint, telão, né? A Flávia sempre fazendo a abertura, os professores cada um trazendo um tema, né? E hoje a gente está se reinventando por uma necessidade, né? A gente está fazendo a Semana da Enfermagem totalmente à distância e digital, né? E isso também vai acontecer na assistência, né? O coronavírus vai passar e talvez seja um aprendizado nosso que a gente esteja cada vez mais maduro, né, com a era digital e com o atendimento digital, né? Então, primeira coisa que a gente começa a pensar, a gente tem uma necessidade de maior acesso e resolutividade nos sistemas de saúde. Quando a gente fala de resolução e maior acesso, através do teleatendimento, da teleconsulta dos profissionais da saúde, existe uma possibilidade de atingir maiores públicos. Então, é uma questão de necessidade maior de acessar as pessoas. As populações estão aumentando, estão envelhecendo, né? E muitas dessas pessoas que estão envelhecendo, gente, elas não vão ter condições de ir a uma unidade básica de saúde, elas não vão conseguir andar. Eu vou falar para vocês, a gente pode ir até elas, como eu sempre falo para os alunos, podemos, podemos ir até elas, claro que podemos. Só que quando a gente realiza uma visita domiciliar, eu uso esse termo, a visita domiciliar é mágica, em uma tarde, realizamos ali 3, 4 visitas domiciliares assim no máximo, gente. Porque a visita domiciliar demora. É o tempo de deslocamento, é o tempo de você entrar na casa, é o tempo de você falar com a família toda, né? Talvez essa pessoa que não consiga andar, você possa fazer um teleatendimento com ela, e em vez de numa tarde fazer 4 visitas domiciliares, você conseguir fazer, por exemplo, 8, 9, 10 teleatendimentos, não precisando se deslocar e ficando na unidade básica de saúde. Obviamente, alguns momentos, na verdade, vários momentos se faz necessário que a gente vá até lá, né? Mas quando a gente fala de acesso, é de tentar acessar mais as pessoas através do teleatendimento, ir até a casa delas naqueles casos mais graves, naqueles casos que se fazem mais necessário, para tentar atingir um público maior, porque a população está crescendo, a população está envelhecendo, o número de serviços de saúde não cresce na mesma proporção. Para se construir uma unidade básica de saúde demora anos, para se contratar mais profissionais da saúde demora anos. Então, por isso que, às vezes, você tem uma UBS com 20 mil pessoas, depois de 2 anos ela tem 25 mil, depois ela tem 30 mil. Eu já passei por essa experiência, de trabalhar numa UBS, num período de 3 anos, ela aumentar 15 mil pessoas. E a gente continuar trabalhando da mesma forma. Chegou um ponto que a gente começou a, de certa forma, não conseguir dar acesso para todo mundo. Porque só o acesso tradicional a gente não conseguia visitar todos os acamados. A gente não conseguia visitar todos os restritos. E ao mesmo tempo, eles não conseguiam vir até a gente. Então, quando a gente fala do teleatendimento, é uma possibilidade que num tempo maior a gente conseguir conversar com eles e falar assim: olha, eu preciso ir na sua casa mesmo, estou indo. E vai ter aquela outra família, aquele outro paciente que eles vão estar mais acompanhados, eles vão estar mais monitorados, e eu consigo visitar ele num espaço de tempo aí um pouco mais prolongado. Daí vocês falam assim: ah, Alexandre, e o agente comunitário de saúde, né? Muitos alunos me perguntaram isso. A gente está vivendo uma época atualmente no Brasil, gente, de agentes comunitários de saúde trabalhando com 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, que é desumano, ele não consegue acompanhar também. E a gente também tem muitas unidades que não têm agente comunitário de saúde, são UBSs tradicionais. Como que a gente monitora essa população? Então tem essa situação, né? E pensando em custo, né? Ah, Alexandre, você está falando de custo? Tô, porque saúde também é uma questão de dinheiro e nós como enfermeiros temos que saber disso, né? Obviamente o custo de uma visita domiciliar, gente, por exemplo, você vai ter que muitas vezes pagar um motorista,
para te levar até a casa, você vai ter que ter um carro para te levar até a casa, e você vai ter que ter gasolina para te levar até a casa. Isso é custo. E você vai ter que gastar mais e atender menos. Essa é uma perspectiva. Ou então, as prefeituras vão ter que pagar um 99 ou um Uber para te levar até lá. Porque você geralmente... Ou então você vai com seu carro próprio. Daí você tem um tempo de deslocamento. Então, assim, pensando em população do mundo aumentando, né? Pensando em população do mundo aumentando, doenças crônicas aumentando, acamados aumentando, a gente tem que fazer uma conta meio assim. A saúde não vai ter dinheiro para assistir todo mundo e o número de profissionais da saúde talvez não seja suficiente. Muitas vezes os custos em saúde eles vão ser diminuídos. Então é o momento da gente se reinventar mesmo. Né? Muitas organizações de saúde elas estão querendo drasticamente reduzir os custos em saúde. Daí você fala assim, nossa, mas reduzir não teria que aumentar? Concordo, teria que aumentar também os investimentos em saúde, gente. Mas uma coisa é o mundo real, né? Outra coisa é o mundo que a gente espera. Né? São situações diferentes. A gente vem discutindo aumento do investimento no SUS há décadas aqui no Brasil e a gente tem essa realidade. Quando a gente traz essa questão do teleatendimento, a gente começa a pensar o seguinte, uma possibilidade, né? Como se fosse um conceito. O que seria teleatendimento? Seria uma oferta de serviços de saúde por profissionais à distância, através da tecnologia da informação. Através do teleatendimento, a gente pode fazer promoção e prevenção à saúde, orientação, conversa, diálogo, né? Algo que a gente poderia fazer presencialmente, a gente vai fazer através de tecnologia da informação. Diagnóstico e tratamento de doenças, isso mais na parte médica, mas pode ser feito, né? O telediagnóstico hoje está sendo muito realizado em alguns hospitais. Educação e pesquisa, né? A faculdade aí, por exemplo, é um grande exemplo. A gente está tendo aí a graduação à distância. Eu tenho participado de grupos de pesquisa à distância. Eu tenho feito minha MBA à distância também, né? E todos os processos de gestão, né? Por exemplo, eu estou como gestor lá em São Paulo, também são feitos à distância. Eu não tenho reunião presencial há 2 meses, gente. Então, todos os processos de gestão das unidades, inclusive onde eu trabalho, está sendo à distância, está sendo através de teleatendimento, teleconferência. Então, é algo que o coronavírus trouxe muito aí à tona para a gente. Trazendo alguns exemplos, né, aí para vocês, pensando em telediagnóstico, algumas coisas aí já são mais presentes, né? A gente já tem, por exemplo, a teleradiologia, teleeletroencefalograma, teleeletroencefalograma, telespirometria, telepatologia, onde, na verdade, os laudos, eles são enviados todos por computador, né? As imagens são feitas todas por computador, né? Muitas vezes a análise de um raio-x, né? Análise de uma tomografia, já existe aplicativos e sistemas de informação que conseguem analisar uma tomografia com suspeita oncológica, por exemplo, melhor do que um ser humano. A máquina vai substituir o ser humano? Não. Na saúde, a máquina não vai substituir o ser humano, mas ela vai qualificar a assistência. Né? Já existem várias pesquisas onde se mostraram vários exames de imagem com determinada doença, a máquina acertou o diagnóstico, o ser humano não acertou. Porque a máquina é programada para isso, para identificar lá os achados no exame físico, né? No eletrocardiograma, no eletroencefalograma. Mas o atendimento humano não vai acabar. Mas a gente tem que perceber que o telediagnóstico, o teleatendimento, ele veio para acrescentar na assistência dos profissionais da saúde e a gente tem que estar aberto a isso e não querer viver do passado. E não querer viver do passado. Quando a gente fala de telemonitoramento, isso é algo muito forte dentro da enfermagem, né? Isso é algo muito forte aí dentro da assistência de enfermagem. Telemonitoramento é algo muito presente no SUS, hoje principalmente, e é algo muito presente nos convênios, e os enfermeiros estão tomando muito isso à frente. Na verdade, o que é telemonitoramento? É você tentar monitorar o seu paciente à distância, né?
que seja por telefone, que seja por computador, que seja por WhatsApp, onde você vai tentar coletar dados clínicos desse paciente, coletar dados da doença do paciente. Nada mais é do que você fazer um histórico de enfermagem, né? Você questionar no telefone o que o paciente tem sentido, quais são os seus sinais e sintomas, no caso. E a partir daí você tentar fazer um planejamento de enfermagem também. Os convênios têm feito muito isso nos pacientes que saem da internação. Por exemplo, o paciente ficou internado e vai para casa. Até por uma questão de controle de alta, orientação. O paciente fez uma cirurgia, foi para casa. Geralmente, enfermeiras contratadas pelos convênios ligam para os pacientes e perguntam como que ele está, como que ele está se sentindo, como é que está o uso das medicações, se ele tem alguma dúvida, se ele está seguindo as orientações de alta da equipe, né? Se ele está sentindo alguma intercorrência com a medicação que ele está tomando, e passa as orientações de saúde. Isso já é uma solidez dentro de alguns convênios. Dentro do SUS, junto com o coronavírus, isso vem acontecendo, por exemplo. Os pacientes que são sintomáticos respiratórios, por exemplo, vão até as unidades, a gente faz o atendimento, prescreve antibiótico, né? O médico prescreve antibiótico e manda para casa, é aquele paciente que não tem necessidade de internação, por exemplo, não vai para o hospital de campanha lá em São Paulo, a gente liga para ele todo dia, perguntando como que ele está, por telefone mesmo. Ou a gente usa o telefone, ou a gente usa até o WhatsApp da unidade, né? A gente manda o WhatsApp, e por incrível que pareça, a adesão ao WhatsApp é altíssima dos pacientes, né? Às vezes eles não atendem telefone, mas o WhatsApp eles respondem, né? Às vezes o telefone ali dá uma média de atendimento ali de 60%, o WhatsApp chega a 98%. Todo mundo praticamente tem um WhatsApp hoje. Então, geralmente a gente se identifica, cria um WhatsApp corporativo, e manda o WhatsApp para os pacientes perguntando como que eles estão. Se eles estão bem, se eles não estão bem, como que eles têm passado, né? Como é que está sendo esses sintomas. E muitas vezes, através do telefone, através do WhatsApp, a gente foi fazer uma visita, porque a gente percebeu uma piora clínica do paciente, ou até orientou o paciente a comparecer na unidade. Falou assim, olha, tem alguém aí com você? Tem. Pede para alguém te trazer aqui. E o paciente foi até a unidade e a gente conseguiu avaliar ele com mais precisão. Ou até mesmo a gente falou: olha, tem alguém com você aí? Eu estou percebendo que você está com sinal de gravidade, estou percebendo que você está relatando que está pior. Tem alguém que te leve no hospital? Tem. Então peça para essa pessoa te levar no hospital, por gentileza. Então é algo que vem acontecendo que se não fosse as tecnologias, a gente não conseguiria acessar as pessoas. Se a gente desse alta para as pessoas, muitas pessoas pioram em casa, né? E a gente muitas vezes se mantém um método tradicional. Só por exemplo, essa semana lá onde eu trabalho, a gente está ligando todos os dias para mais de 80 pacientes. A gente não tem condição de visitar 80 pessoas por dia, gente. Não tem RH para isso. Mas a gente tem condição de, por exemplo, deixar 2 profissionais fazendo esse serviço. Por exemplo, no telefone, no WhatsApp, em webcam, conversando com os pacientes para saber como eles estão, né? Então, quando a gente fala desse telemonitoramento, é algo que cada vez está criando mais solidez, né? Então, a gente acredita, né, que a saúde digital amplia o acesso aos cuidados de saúde, pode aumentar muito a eficiência, né? E ao mesmo tempo pode reduzir custo, né? E muitas vezes melhorar a segurança e a qualidade do atendimento e a satisfação do paciente. Por que eu estou falando de satisfação dos pacientes, gente? É incrível. Se a gente vai na casa da pessoa, é engraçado. Hoje a gente está vivendo um momento que algumas pessoas, elas não... Tem algumas pessoas que elas não gostam de visita, gente. Tem algumas pessoas que elas não querem que a gente vá na casa dela. Tem algumas pessoas que elas querem ficar na casa delas. Ela não gosta que um profissional da saúde vá lá. E é engraçado que a satisfação dos pacientes com uma ligação, com um WhatsApp ou com uma videoconferência é elevadíssima. Eles adoram quando a gente liga, quando a gente manda um WhatsApp. Eles se sentem cuidados, mesmo que não presencialmente.
eles se sentem cuidados, eles agradecem, eles falam, nossa, vocês são muito gentis, vocês estão preocupados comigo, vocês estão ligando na minha casa, vocês estão mandando WhatsApp, nem precisava disso. Eu falo, precisava sim, a gente tem que saber como é que você está, no caso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que a gente vai ter esse público cada vez maior aqui no futuro, né? Público com dificuldade de acessibilidade. Não vamos ter serviços de saúde para todo mundo, infelizmente. Não vamos ter contratações que consiga abranger um país continental como esse, né? Então a gente tem que pensar em novas formas de acesso às pessoas, principalmente as que têm dificuldade de mobilidade. Como eu falei, eu já trabalhei em lugares com 200 acamados. Se eu não for na casa dele, eu tenho que falar com ele de alguma forma. Nem que seja por telefone, por WhatsApp, por webcam. A gente tem que formalizar, né? A gente tem que estar próximo, né? E não dá para falar assim, olha, se não for presencialmente, eu não faço. Você vai limitar acesso, gente. Daí você não vai fazer, a pessoa vai ficar na casa dela meses sem atendimento. Principalmente se não tiver o agente comunitário de saúde. Principalmente se não tiver o agente comunitário de saúde. Então, quando a gente fala dessa nova era, dessa era tecnológica, né, alguns dados, algumas pesquisas vêm trazendo, assim, por exemplo, que a cada 73 dias no mundo, o conhecimento de profissionais da saúde dobra. Ou seja, a informação está aí. A cada vez mais os profissionais da saúde estão mais bem informados. Já temos 318 mil aplicativos da área da saúde para smartphone. 200 sendo lançados por dia, só relacionados à saúde. Então, isso não vai parar de crescer, né? Então, assim, essa integração, tecnologia, smartphone, computador, aplicativo, além, né, de possibilitar uma avaliação biológica, talvez, também uma abordagem de prevenção, monitoramento e a detecção precoce, e, dependendo do caso, algumas intervenções de algumas doenças, né? Possivelmente, pós-coronavírus, a gente vai ter um grande aprendizado que vai ser assim: olha, o Covid-19 passou, o que aprendemos com isso? Eu, particularmente, eu já tenho pensado lá com os profissionais que trabalham comigo, eu falei, gente, o coronavírus vai passar. Vamos começar a instituir o teleatendimento para hipertenso, diabético, paciente de saúde mental. Algo que hoje, onde eu trabalho, não acontece. Daí os profissionais, faz sentido. Eu falei, vamos começar a ligar para as pessoas. Vamos começar a conversar com elas. Porque hoje eu trabalho numa área de 50 mil pessoas. Existem 48 profissionais da saúde, gente. Não tem agente comunitário lá. Se eu não começar a lançar mão de tecnologias, eu vou limitar acesso. E tem pessoas que não procuram serviços de saúde se a gente não procurar elas. Então, lançar mão dessas tecnologias está sendo importante por conta dessa possibilidade de acesso. E cada vez mais a gente vai ter aplicativo, né, no caso. Então, quando a gente fala dessas partes de ciências médicas, tecnologia, medicina 4.0, que engloba todos aí os profissionais da saúde, a gente considera que é uma possibilidade de estar conectado com os pacientes, ter um atendimento eficiente, se antecipar a problemas de saúde, né? Fazer um atendimento de saúde mais preciso e muitas vezes democrático, né? Ligar para as pessoas, porque às vezes tem gente que consegue ir até a unidade de saúde, a um pronto atendimento, tem gente que não vai conseguir, no caso. Então, já tem milhares de publicações no mundo, né, como essa publicação aqui, por exemplo, é de Harvard, lá dos Estados Unidos, onde que o Michael Porter, ele já vem fazendo várias provocações. Repensar a saúde, estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custo. Então, o objetivo hoje é esse: melhorar o atendimento e, ao mesmo tempo, reduzir custo. Para isso, a saúde vai ter que se reinventar. O mundo vem falando isso. Não existe dinheiro que dê conta da saúde se ela continuar tradicional. O mundo já percebeu isso. Não dá para a saúde ser tradicional, não vai ter dinheiro para isso, no caso. Então, é o momento de disseminar informações, né? A gente conversar muito, presencialmente ou não, no caso, né?
E atualmente, né, nessas questões de saúde, o que a gente tem? Custos muito altos e cada vez custos mais aumentados, né? E necessariamente esses custos altos não significa melhoria da assistência. É isso que é o problema, né? A gente tem serviços de saúde muito restritos, muito racionados, né? Muitas vezes pacientes recebendo procedimentos fora dos padrões, fora de protocolos, né? E temos nesse atendimento presencial altíssimas taxas de erro e erros previsíveis de todas as categorias, de enfermagem, medicina. A era digital, ela tenta instituir também protocolos mais robustos, protocolos mais concretos, que através da tecnologia você tenha que seguir esse protocolo. Você tem que seguir aquele protocolo. Mas, obviamente, gente, vão ser protocolos com evidências científicas, né? Ou protocolos estudados, né? No caso, não vai ser protocolos sem robustez científica, no caso. Então, a gente começa a pensar, dentro dessa nova era, que a gente tem uma tríade: saúde da população, custo per capita e chegando no melhor tratamento. A gente tem essa tríade para pensar. A partir disso, também, a gente tem o que a gente fala, além dessa tríade, a gente tem uma outra responsabilidade, que além de saúde da população, a gente tem que ter satisfação do paciente, satisfação do profissional, redução de custo na atenção e resultados clínicos melhores. Então, é isso que essa nova era quer trazer para a gente. Quando a gente fala em protocolo de enfermagem, quando você institui um protocolo de enfermagem e ele está dentro de um aplicativo, ele está dentro de um programa, ele está dentro de uma tecnologia de informação, e é um protocolo já testado cientificamente, não tem como você escapar dele. Você tem que seguir aquele protocolo. Senão, a tecnologia de informação não vai deixar você prosseguir o atendimento de enfermagem. Hoje é muito subjetivo, né? Existem os protocolos físicos, né? Lá encadernados no papel, só que a aplicabilidade desse protocolo depende do profissional, dele querer aplicar, saber aplicar. Tanto que quando você cria um protocolo de enfermagem, um protocolo médico, enfim, qualquer tipo de protocolo, até ele ficar disseminado e as pessoas começarem a utilizá-lo, demora anos. Existem diversos estudos falando isso. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje eu comecei a trabalhar nessa Paulo há 3 meses. Eu falei para os enfermeiros, gente, qual que é o protocolo de enfermagem de São Paulo? Todo mundo olhou para minha cara, que? Não sei. Eu falei, gente, e o protocolo de enfermagem de São Paulo? Fale um pouquinho para mim sobre ele, eu não conheço, eu gostaria de conhecer. Eu conheço só o de São Bernardo do Campo. Não sei. O protocolo de enfermagem de São Paulo tem 8 anos, gente. Só para vocês terem uma ideia, ele não é aplicado onde eu trabalho. Agora que eu peguei ele, lá que a gente ainda não chegou no protocolo virtual, falar assim, olha, vamos começar a aplicar, vamos começar a ler, porque na verdade eu estou provocando a leitura. Eu só estou dando um exemplo prático que nem sempre protocolo feito significa protocolo realizado. Às vezes tem muitos protocolos engavetados. Então a tecnologia de informação ela quer trazer também que os protocolos sejam cumpridos, porque se você não cumprir ele, o aplicativo te barra no atendimento, o programa te barra no atendimento. Então esse cumprimento pela tecnologia de informação também traz isso. E a gente vai ter modelos novos e modelos antigos. Né? Modelos antigos, na verdade, vai ser recompensa pelo serviço prestado. Hoje o SUS trabalha muito com isso, é um modelo muito antigo. Né? Na verdade, o profissional recebe por atendimento muitas vezes. Né? O SUS paga por atendimento, né? Paga para as prefeituras por atendimento. E muitas vezes esses atendimentos não são bons, mas são feitos. Não tem muita qualidade, mas são feitos. O SUS trabalha muito dessa forma, alguns convênios trabalham muito dessa forma também, de pagar por atendimento prestado. Na verdade, a gente tem que começar a pensar de maneira diferente. A gente tem que começar como profissional e como gestor,
começar a receber e começar a ser recompensado, na verdade, pelo resultado alcançado. Ou seja, vou dar um exemplo. Não adianta eu fazer, como enfermeiro, 7 consultas de pré-natal. Ok, né? A diretriz é fazer 7 consultas de pré-natal. Mas essas 7 consultas foram bem feitas? É essa que tem que ser a discussão, né? A gente tem que começar a pensar como profissional da saúde, essa é a nossa nova era, assim, fiz um pré-natal bem feito, fiz tudo o que tinha que ser feito, né? O resultado alcançado foi realizado, ou seja, é uma criança nascer saudável. Obviamente tem coisas evitáveis e coisas inevitáveis, mas o que é evitável, a gente, como profissional da saúde, não pode deixar acontecer. Então, os sistemas de saúde hoje eles estão tentando trabalhar cada vez mais com resultados e não com serviços prestados. Então, cada vez mais vai ser cobrado para a gente uma melhora da assistência através de resultado e não só de metas, né? Não só de metas. Então, aquilo que eu estava falando, alguns estudos trazem que muitas vezes, né, alguns protocolos demoram 17 anos para serem colocados em práticas. Muito tempo, quase 20 anos. Você faz um protocolo e demora 17 anos para ser colocado em prática, né? Então, essa inovação da tecnologia é uma possibilidade. Então, assim, caminhando para as questões finais, né, o que a gente começa a perceber? Está muito próximo da gente, né? Os cenários da saúde são muito complexos. A gente precisa se reorganizar, senão os serviços de saúde não vão sobreviver, não vai ter condição de sobreviver, eles vão quebrar, né? Mas ao mesmo tempo eles têm que reduzir custo, melhorar a qualidade, mas para isso eles vão ter que ter profissionais diferentes. E que isso entra vocês, né? Profissionais aí que estão se formando que têm que estar abertos à mudança e abertos a utilizar a tecnologia da informação, no caso. E a telemedicina, teleatendimento pelos profissionais da saúde vai fazer parte dessa estratégia, né? Porque senão os sistemas de saúde vão quebrar, né? Esse é um ponto. E trazendo para questões aí atuais de vocês, eu queria compartilhar algo bem atual, que é a Lei 3.989, aí de 15 de abril de 2020, que ela meio que institui aí o uso da telemedicina, no caso aqui no Brasil, né, muito atual. E logo depois aí a gente tem a resolução COFEN 634 de 2020, que na verdade autoriza e normatiza pelo Conselho Federal de Enfermagem a teleconsulta de enfermagem, principalmente nessa questão do combate ao coronavírus, mas que isso vai dar desdobramentos aí para diversas outras consultas de enfermagem através de tecnologias de informação, no caso. Então, hoje o nosso Conselho Federal de Enfermagem ele já tem essa resolução que é super nova, né? Saiu há poucas semanas, no caso, né? E, na verdade, ele vem autorizar a teleconsulta de enfermagem nesse trâmite aí do combate à pandemia, autorizando a consulta de enfermagem podendo ser feitas online, né? Desde a forma de esclarecimentos, encaminhamentos e orientações através da tecnologia de informação, no caso, utilizando meios audiovisuais que permitam aí, né, a redução da distância do enfermeiro com o seu paciente. Então é algo que o nosso conselho já autoriza, até então não tinha isso, né? Existem algumas diretrizes que o enfermeiro tem que estar muito atento. Olha a data de publicação dessa legislação, 26 de março desse ano, ela é super recente, né? Primeira coisa, meios eletrônicos utilizados para teleconsulta devem ser suficientes para resguardar, armazenar e preservar a interação eletrônica entre enfermeiro e seu paciente, respeitando os preceitos do código de ética de nossa profissão. O que é, gente? O paciente ele não pode ficar exposto na teleconsulta. Você não pode atender um paciente numa teleconsulta numa linha aberta, onde você está num telefone e uma outra pessoa em outra sala está escutando tudo. O primeiro ponto que o Corém traz é esse. Integridade ética. A gente não pode expor o paciente nem mesmo num teleatendimento. Se você vai fazer um teleatendimento por webconferência, né, como utilizando uma webcam, não pode ter um monte de gente na sala, né? É só você e seu paciente, né? Vai todo mundo ver o que você está falando com o paciente. Então é isso que o Corém está falando como questões éticas. Outras situações. Se você vai falar com o paciente por WhatsApp,
esse celular ele não pode passar na mão de todo mundo. Ou então você apaga, né, esses atendimentos também. Existem várias discussões de TI sobre a segurança dos dados, que ainda isso ainda não amadureceu, né? Sobre a segurança dessas informações via WhatsApp, via teleconferência, via telefone. É algo que cada vez mais a gente vai ter que discutir, no caso. Mas primeiro ponto, cuidados com linhas abertas, cuidados com webconferência e várias pessoas na sala, né? Não fique falando com o paciente na frente de tantas pessoas. É uma consulta. O paciente precisa de sigilo, mesmo à distância, né? Lembrando que até a teleconsulta tem que ser consentida, se o paciente não quiser, ele tem esse direito, no caso, ou por ele ou pelo seu representante legal. Então, você tem que pedir autorização, no caso, para atender o paciente. Eu posso falar com você? Posso conversar com você? Você está disponível para conversar e fazer um atendimento? Não é simplesmente o paciente atender o telefone, a gente já começar a falar um monte de coisa, entrar no histórico de enfermagem. Não, a gente tem que pedir autorização para ver se ele pode falar com a gente ou não, né? Lembrando que pelo nosso conselho, gente, as teleconsultas elas têm que ser registradas, ou em meios físicos ou em meio eletrônico digital. O que seria isso? Isso aqui é o que o nosso conselho fala que tem que ser uma teleconsulta de enfermagem. Na verdade, ela pode ser gravada, se essa gravação tiver um trâmite seguro, respeitando as questões éticas do paciente, né? Ou você pode ter isso por registro eletrônico, no caso, ou o atendimento que você faz por telefone, ou por webcam, ou, né, para o WhatsApp, de certa forma você tem que tentar registrar isso, ou no prontuário físico, ou no prontuário eletrônico. Então tem que ter um registro. O atendimento pelo celular não pode ficar só no celular. Você tem que registrar isso ou no prontuário físico ou no prontuário eletrônico, ou ser gravado. Lembrando que o paciente ele tem que autorizar esse atendimento, no caso, independente da tecnologia que você vai utilizar, você vai ter que ter dados do paciente, data e hora, né? Início e encerramento da conversa, histórico do paciente, observação clínica do paciente, diagnóstico de enfermagem tem que ter, plano de cuidados, avaliação e encaminhamentos, ou seja, a sistematização da assistência de enfermagem também é feita por TI. Se não for feita por TI, a gente não vai estar infringindo a nossa regra de atuação profissional. Não é porque eu estou no telefone, não é porque eu estou na webcam que eu não tenho que fazer o processo de enfermagem. Eu tenho que fazer, senão eu estou descumprindo as normas do nosso conselho. Então, quando a gente fala de teleconsulta, é consulta, né? Se não, não vai ser consulta, vai ser um atendimento. É diferente, no caso. Além disso, a gente acredita que com o tempo a telepropedêutica vai ganhar força na enfermagem, como avaliação de exames de imagem, avaliação de raio-x e avaliação de outros exames, e exame físico através do computador. Também a gente acredita que isso ganha força cada vez mais. Isso na medicina já é bem concreto, mas na enfermagem isso deve ganhar força, principalmente na saúde pública, isso deve ganhar força também, no caso. E questões práticas, né? Hoje, na minha prática profissional, eu venho utilizando o teleatendimento, principalmente para monitoramento aí do coronavírus, no caso. Então, hoje eu tenho uma equipe, geralmente de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, até médicos, que eles ficam ligando por paciente ou por telefone, ou utilizando o WhatsApp, para saber como que os pacientes estão. Então, todo mês, todo dia, na verdade, né, a gente pega uma lista de pacientes que foram ao UBS, foram liberados, estão nas suas casas, mas são suspeitas de coronavírus, estão aguardando o exame ficar pronto ainda, mas pensando que eles podem piorar em casa, os sintomas podem piorar em casa, a gente liga para eles todos os dias. Como é que você está? Você está melhor? Você está tomando a medicação? O seu quadro melhorou? O seu quadro piorou? Né? E a gente registra tudo isso em prontuário. Quando o auxiliar de enfermagem faz, que é um atendimento, né? A gente registra tudo isso em prontuário, registra tudo isso em planilhas, manda para a Secretaria de Saúde. Quando é o enfermeiro médico,
vira o que a gente fala aí uma consulta de enfermagem, uma consulta médica à distância. O que eu tenho provocado a minha chefia lá é para cada vez mais adquirir mais computadores, adquirir mais webcams, melhorar a banda larga da unidade, porque o meu pensamento é que isso não seja só para coronavírus, que a gente consiga fazer o telemonitoramento também, hipertensos, diabéticos, atendimentos psiquiátricos e outros atendimentos afins, com tudo isso que a gente conversou, né? A proposta foi bem-vinda, mas ainda a gente ainda aguarda aí as instalações, os investimentos dessa parte tecnológica. Então a gente está se virando mesmo com WhatsApp, com telefone, com poucas webcams que a gente tem lá, mas tem funcionado bem, no caso. Bom, gente, eu acho que para falar, né, a Flávia tinha me dado de 40 a 50 minutos, eu acho que para falar era isso que eu gostaria de falar, daí estou aberto a perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, no caso. Professor, eu acho que é muito pertinente o que você trouxe. Eu não sei se só tem noção, mas a minha mãe faz um tratamento do câncer. Ela já fez na mama, fez no fígado, agora está no pâncreas, numa instituição pública, ali na Doutora Arnaldo. E para que ela não ficasse exposta esse período do corona, ela tinha consulta, tinha tudo. Ela foi lá, fez os exames, fez tudo. E o médico ligou para ela, dizendo como ela estava, ela ficou tão tranquila, ai, que bonitinho, que bom que vocês me ligaram. Então, essa tele é uma coisa que veio e vai ficar, com certeza vai ficar, porque a demanda é muito grande e não tem profissional. Como disse o senhor, não tem RH suficiente para atender todo mundo. Eu fui enfermeira do programa Saúde da Família e nós tínhamos uma meta de visita. Se essa visita era bem feita ou não, sabe a Deus. O que interessava era a meta a ser batida, né? E agora não, a gente trabalha com uma outra qualidade. Então, eu acho que é uma coisa que veio não só para atenção básica, estou falando porque isso já está acontecendo em outros de atenção, no terciário, no caso, e está dando certo. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar, que daqui para frente nós vamos trabalhar com as teles da vida aí. É isso mesmo, Flávia. E era algo que eu particularmente eu tinha não tanta experiência assim. Eu falava assim, gente, será que isso dá certo? Será que os pacientes vão gostar? Será que isso não é frio demais? Mas hoje as pessoas estão tão antenadas, né, Flávia? Elas estão tão nessa questão da internet que as pessoas adoram. É isso mesmo, como a sua mãe falou. Quando a gente liga para elas, elas agradecem demais, né? Elas gostam muito. Oi, Mariana, quer fazer uma pergunta? Sim, eu quero fazer uma pergunta a respeito de como que é feito a realização das anotações no prontuário. Por exemplo, eu tenho que deixar claro qual foi a via que foi utilizada, tipo WhatsApp. Se for um prontuário, por exemplo, eletrônico, que hoje também é uma das modernidades que está ocorrendo na área, eu posso, por exemplo, anexar prints dessa minha conversa? O ideal, o que a resolução do COFEI traz, Mariana, o ideal é que a gente pode até a questão de anexar os prints, mas isso não é recomendável, tá? O que é recomendável, na verdade, é a gente ou digitar o prontuário eletrônico mesmo, né, lá no computador, ou a gente escrever se for o prontuário físico, mas é necessário falar qual meio de atendimento foi feito. Se foi meio telefônico, se for meio WhatsApp, se for videoconferência, é necessário a gente colocar isso também, né? Acredito que com o tempo, cada vez mais, conforme isso vai ficando sólido, a gente vai ter outras diretrizes do nosso conselho, mas por enquanto o que o conselho fala é anotar em prontuário, seja eletrônico, seja físico, eles falam de colocar qual meio que foi esse contato, mas eles não citam essa questão de imprimir os prints da conversa. Eles enfatizam a necessidade de fazer o processo de enfermagem, né? E quando eles enfatizam, eles falam de cumprir todos os passos, né? Então eles não querem, eles querem mesmo que a gente escreva ou digite, no caso. Até esse momento, pode ser que mude mais para frente, né? Professor, e quando
ao público idoso, que a gente sabe que ainda tem uma dificuldade de utilizar os meios eletrônicos, o senhor observou uma certa dificuldade deles, ou até, né, com o público idoso, o senhor percebeu que essa parte de teleatendimento deu certo? Foi excelente a sua pergunta. O que a gente percebe? Isso vai depender muito da questão do território. Eu trabalho hoje próximo ali da Faria Lima, né, que é uma região socioeconômica bem privilegiada. Mas isso não faz muita diferença. O que a gente percebe? Grande parte dos idosos tem muita facilidade com redes sociais, eles sabem mexer. E se a gente percebe alguma dificuldade nesse teleatendimento, a gente pede para chamar algum responsável. Né? A gente pede para chamar algum responsável, algum filho, alguma filha, alguém que esteja aqui junto. Mas geralmente 99% dos idosos conseguem conversar com a gente ou por telefone ou por videoconferência tranquilamente, sem qualquer dificuldade. Se a gente percebe alguma dificuldade, a gente liga. Daí a gente liga e faz o contato telefônico mesmo, até ele ganhar experiência com outros meios tecnológicos. Então, se a gente sentir qualquer dificuldade, a gente liga e fala por telefone mesmo. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, prof, eu tenho que te agradecer. Perguntar. Ponto, Alguém quer? Fica à vontade. Esse teleatendimento, ele está em UBS e em hospitais, ou ele só está em UBS ou só em hospitais? Quem está falando? É a Simone. Oi, Simone. Simone. Tudo bom, Simone? Tudo bem. O teleatendimento, ele... Deixa eu só... um minutinho aqui, Simone, tá um barulhinho aqui. Teleatendimento, Simone, hoje ele está tanto no serviço público, né, primário, de unidades básicas de saúde, está nos hospitais, está nos convênios, na verdade, ele está em todas as atenções, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, ele está em todos os níveis de atenção, né, como a Flávia estava comentando a questão da mãe dela. Então, hospitais têm feito ligações e conversando com seus pacientes para não expor eles a irem até os hospitais e quebrar o isolamento social, por exemplo, né? E, por exemplo, as consultas eletivas em alguns locais foram totalmente canceladas. Então, só que assim, não dá para cancelar a consulta e não fazer nada, né? Então, a gente tem todo esse serviço dos hospitais, das UBSs, de ligar para as pessoas para saber como elas estão. Que se tiver que elas virem ao serviço de saúde, para elas virem no horário que tem menos pessoas, ou então nós vamos até ela. Né? Isso pode ser uma possibilidade, mas isso é uma prática que está sendo adotada por todos os serviços, públicos e particulares, né, no caso. E como eu falei, acredito que isso veio para ficar. Se teve uma coisa que o coronavírus nos ensinou, foi ter mais habilidade com tecnologias, tanto na parte educacional e na parte de saúde também. A ideia é que isso fique não só para coronavírus, mas que fique para outras situações aí também, né? De outros monitoramentos dos doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, atendimento de saúde mental. A ideia é que isso venha para ficar. Só que isso vai requerer formação profissional, profissionais abertos a isso, por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Então, a gente tem que ter profissionais abertos a essa prática, no caso, que é uma quebra de paradigmas, né? E temos que também ter investimento tecnológico. Mas o investimento tecnológico, ele vai proporcionar muito mais acesso do que o atendimento tradicional. Que a gente, como a gente está falando, a gente não vai ter RH para atender a população do mundo, gente. A gente não vai ter uma UBS por bairro, a gente não vai ter diversos hospitais. Isso é muito caro. E a gente tem que acessar a população. Né? E como que a gente vai acessar a população? Sistemas de informação é uma possibilidade. Professor, Sim. Eu gostaria de fazer um comentário, é que quem trabalha na área, no caso, comenta muito que, vamos supor, a parte de emergência de um hospital, agora nessa parte do isolamento social, ela continua vazia. Aí fica aquela questão, não tem mais doentes? Tem doentes, né? Mas o medo desse paciente de ter um contato maior com esse vírus, né?
eles continuam em casa doentes, às vezes estão em uma situação agravada, mas com medo de ir num pronto-socorro. Então, às vezes, o teleatendimento consegue detectar esse tipo de situação e conseguir direcionar esse paciente, né, no caso. Exatamente, Mariana. Só para vocês terem uma ideia, essa semana eu pedi para a nutricionista que trabalha comigo, eu falei, pega seus pacientes, começa, que ela estava afastada, ela voltou. Eu falei, começa a ligar para os seus pacientes, por favor. São pacientes diabéticos, hipertensos. E assim, a gente está facilitando o fornecimento de medicação, a gente pode o filho vir buscar, as receitas estão valendo por mais tempo, a gente está facilitando demais aí as pessoas para elas não se exporem, né, no caso. E a gente percebeu muita gente descompensada em casa, muita gente com alimentação inadequada, e a gente está com medo, Mariana, de uma terceira onda, que é isso mesmo que você falou, que é a onda dos crônicos descompensados que vão vir por aí. Que o Covid vai passar, mas a gente está com medo de vir os hipertensos descompensados, os diabéticos descompensados, começar a vir os infartados, os acidentes vasculares cerebrais. E uma outra coisa, a população está engordando muito, né? A população está engordando muito. Se a gente não começar a conversar com eles, orientar eles, se aproximar com o profissional da saúde, passando o coronavírus aí, a UTI vai estar lotada de infartados, vai estar lotada de pacientes com acidente vascular cerebral. E outra coisa, a gente está esperando uma terceira onda aí também de alterações de saúde mental. Tem muita gente em sofrimento por estar em casa. Então, o teleatendimento também ajuda a conversar. Tem gente que a gente liga para falar do coronavírus, eles não querem falar de coronavírus, gente, eles querem falar de outra coisa. Então, a questão da saúde mental também, a gente está muito preocupado do atendimento em saúde mental explodir também, porque as pessoas estão em casa e estão sozinhas, né? Oi, professor. Oi, é o Robertson que está falando? Isso, tudo bem, professor? Tudo jóia. Parabéns aí pela palestra, viu? Obrigado. Só puxando um gancho aí da Mariana, eu não sei se o senhor sabe que eu sou casado com uma psicóloga, né? Não sei. O que mais ela tá tendo, e eu tô vendo também, ontem ela ficou até meia-noite atendendo os pacientes, muitos pacientes estão abalados. O que eu vejo que ela passa para mim, entendeu? Por causa desse vírus. E, assim, esse atendimento virtual veio para ficar, entendeu? Veio para ficar, principalmente na área da psicologia também, né? Que estão aprendendo bastante. E eu creio que vai ser muito bom isso para o paciente, entendeu? Não só agora, como depois também. E bastante hospitais, ela atende 2 hospitais particulares, 2 hospitais particulares estão tendo esses atendimentos virtual, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, Robertson. A ideia da gente conversar sobre isso, né, o que eu tinha conversado com a Flávia, no caso, que é o seguinte, muitas vezes nós, enfermeiros, somos muito tradicionais, né? A gente tem que estar aberto a novidades, aberto a tecnologias, né? E o que a gente quer mostrar, isso não vai substituir o atendimento presencial. O atendimento presencial vai acontecer, gente, isso não vai acabar. Isso, na verdade, vai complementar e qualificar a assistência de enfermagem e proporcionar mais acesso à população. É isso, mas a gente tem que estar aberto. Não é para ficar fazendo comparações, esse é bom, esse é ruim, né? Na verdade, são atendimentos que se complementam. Fato é, só presencial a gente não vai conseguir acessar todo mundo. E se não fosse o teleatendimento, como você está falando aí da sua noiva, da sua esposa, as pessoas estariam surtando mesmo. Eu, por exemplo, eu faço terapia, eu estou fazendo via WhatsApp Web. Você acha que eu estou fazendo presencial? Eu faço via WhatsApp Web e faço numa boa. Faço toda quarta-feira, eu com a minha psicóloga, a gente via WhatsApp Web, a gente altos papos, altas risadas e tem um efeito terapêutico muito bom, né? Tem um efeito terapêutico fantástico. Eu acho que é isso que, como profissionais da saúde, a gente tem que começar a conversar e dialogar. Está aberto a novidades, está aberto a mudanças. Obrigado, senhor. Imagina.
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Alexandre, eu só tenho que agradecer. Realmente, a sua explanação foi extremamente importante para todos nós. Eu só tenho a agradecer realmente. Os alunos, tem aluno do período noturno que está aqui com a gente. Então, eu queria agradecer também a presença do aluno do período noturno. Muito, muito obrigada. Obrigada. E eu espero que vocês que estão no período diurno participem também das nossas palestras que vão ocorrer no período noturno, que a gente vai falar sobre paramentação e como tirar essa paramentação. O professor Eduardo está trazendo a enfermeira do CCIH, enfim, vai ser bastante proveitoso também para nós, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês, o meu muito obrigado novamente, e que vocês se cuidem, e não deixem esse bichinho horroroso, horripilante aí, mexer com vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um forte abraço aí para todo mundo. Um bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.